Impressionante. Agora, é sempre bom a gente estudar, né? Então é o ato e efeito de distorcer, deformar e alterar a forma ou outras características estruturais das ideias mal aprendidas, apreendidas e veiculadas dentro do universo comunicativo da desinformação e da anticosmoética. Aí vem a distorção da lógica, a distorção cognitiva inconsciente, a distorção involuntária, a distorção cognitiva proposital ou propositada, a distorção dos fatos, os atos falhados, o juízo inapropriado. Agora, a infidelidade intencional, as convicções delirantes, os auto-reforços patológicos, as distorções historiográficas, as distorções políticas, e por aí nós vamos, tem muito material na fatologia. Agora, depois de uma série de considerações, nós falamos sobre a taxologia, são 10 padrões defeituosos de pensamentos ou das distorções cognitivas depressivas ou depressoras mais comuns. As distorções cognitivas por apedeutismo, por mal intencionalidade e outras causas, campeiam no universo de comunicação da internet em todas as áreas, atingindo a humanidade inteira. Você já foi vítima da distorção cognitiva? Quais são as providências profiláticas tomadas por você para evitar os desvirtuamentos comunicativos? Aqui já está falando da pessoa e dos outros. Aquilo que alcança a pessoa e aquilo que é gerado por si. Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 32 logias e 4 máximas. Para você, eu poderia recomendar a holotecologia e a remissologia. Quer dizer que tem um A na feminologia, no fim da linha, que já foi corrigido. Tem um A lá. A apologista da distorção. Esse A é da outra linha, segundo nossos critérios técnicos super rígidos. Tá certo? De modo que é isso que nós temos hoje aí para vocês. Eu quero aproveitar para dizer que nós vamos ter a 10ª imersão heterocrítica de obra útil. Portanto, pense por você. É de 1 a 4 de maio, daqui uns dias. Hoje, por exemplo, vocês sabem, é dia 27. Então, veja, é dia 1º a 4 de maio. Vamos pensar bem nisso, que nós estamos aí na ponta. Agora, esse curso já é o 10º ano que nós vamos fazer. Vale a pena estudar, tem muito livro bom para a gente debater. E outra coisa, quem vai ao curso, aprende no tapa, mesmo não querendo. Isso é inevitável, sempre foi assim. A gente fez com esse critério. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês. Lá no Shopping Center está faltando gente. Que 7 dos voluntários tiveram que se afastar. Por trabalho pessoais, coisa séria. Então nós estamos precisando de gente na terça-feira, todo dia, na sexta-feira, todo dia. 7 saíram. Então quem é aí que pode ajudar a gente? Qualquer coisa é falar com a Natália ou com a Laura, que elas podem ajudar a gente para anotar quem é que pode ir lá no shopping. Lá no shopping você vai ficar no front da batalha para expor os processos das realidades multidimensionais avançadas, as chamadas verpons. De modo que quem está aí, que puder ajudar, em vez de ficar andando daqui para ali, ou julgando conversa fora, pode falar lá e andar lá no shopping, sempre ajuda. O negócio é interessante, vale a pena. De modo que a gente conta com vocês, tá certo? É a Natália e a Laura. Vocês podem falar com elas em português, que elas entendem português. Entende? Agora, do ponto de vista da distorção cognitiva, nós estamos sabendo que hoje estão estudando aí algumas coisas muito sérias, e só no dia de hoje tem 4,5 cobaias no estudo. Isso é muito sério. Essas não têm distorção cognitiva, senão não seriam, né?
Elas estão muito conscientes de si. Isso é o máximo. Agora, gente, vamos observar as distorções, agora aquelas chamadas sofisticadas, as sutis. Tem algumas que só atingem a pessoa em última instância, depois de muita experiência, principalmente aquelas que têm raízes parapsíquicas. Pode falar. Ali tem, na fatologia, deixa eu ver, na quinta linha, o senhor coloca o fato de quem conta um, conto aumentar um ponto. Eu queria entender porque eu não... Quem conta um conto, aumenta um ponto. Agora, esse, o R aí é só tirar. Ah, tá. Tá certo? Tem outro ponto. Deixa eu ver aqui, na página seguinte, na 3, na taxologia. Eu queria entender a 4, etiquetação errada, a 5, leitura mental, e a 7. 4, 5 e 7. 4, etiquetação errada. A etiquetação é o seguinte, é quando você, por exemplo, em vez de fazer uma ordenação correta das coisas, você faz uma ordenação errada. É aquela pessoa, por exemplo, que vai interpretar, por exemplo, um étimo, ou um lexema, ou um vocábulo, um termo, e em vez de interpretar que ele é um qualificativo, ela coloca como sendo um substantivo, ou uma coisa qualquer. Isso é uma etiquetação errada. Outra coisa que se usa para isso é epigrafação errada. É uma epígrafe que foi colocada errada. Outra coisa, uma pessoa vai aí mexer na holoteca e coloca o livro no lugar errado. Isso é uma distorção braba. Está entendendo? Falta de atenção. Agora, leitura, você quer saber a leitura mental? Isso. A leitura mental é aquela pessoa que lê uma coisa, mas ela pensa outra. Uma pessoa que está cansada, por exemplo, tem muita distorção psicológica, mental, psíquica, intelectual. Está entendendo? Então, nós chamamos isso de psicose do leitor. Isso é muito comum. Toda psicose, como nós chamamos no processo intelectual, mostra cansaço, é estafa. A pessoa passou da conta. Então, como eu sempre falo aqui para vocês, existe a psicose do autor, do leitor, do revisor, do tradutor e por aí vai. A psicose é quando a pessoa está cansada. Outra coisa, do digitador, é muito comum a do digitador, né? Uma pessoa que não está acostumada a trabalhar de noite, quando chega lá para 1, 2 horas da manhã, já está batendo o pino. E isso é a psicose do digitador. Agora, 7ª, pulo das conclusões. É aquela pessoa que fica ansiosa, por causa do ansiosismo, e ela não espera para ver os outros argumentos. E ela quer tirar a conclusão antecipada. A gente pode fazer isso quando a gente domina o assunto totalmente. Eu, às vezes, procuro fazer isso naquilo que a pessoa vai perguntar. Então, antes dela acabar, eu falo, não, eu vou te dizer o que é que você quer. Eu já falo antes. Mas é porque, depois que já viu aquilo 100 vezes, fica fácil. Mas agora, o processo que eu pulo das conclusões é aquela pessoa que está lidando com um tema novo e ela, então, não espera, fica afadigada. Ela fica precipitada. E com isso, ela faz o pulo das conclusões. Essa conclusão, geralmente, ela vem antecipada, quase sempre ela é deficitária. Ela é pequena, ela é menor. Falta alguma coisa. Então, o pensamento sai mutilado. Isso que é o pulo das conclusões. A pessoa esse processo de pulo das conclusões, isso é muito comum, tá? E outra coisa, é uma expressão que é muito usada intelectualmente. Seria a pessoa tentar um atalho para pegar para não ler tanto, cansou. Outra hora ela está precipitada. Outra hora ela viu uma coisa e está doida para ficar livre daquilo. Outra hora ela acha que acabou, esgotou. E nem sempre é assim. A gente tem que ir com calma. Mesmo depois que você chegou a uma conclusão, é bom rever tudo. Conclusões, elas são sempre efêmeras, são fugazes.
Só voltando ali, naquele da leitura mental, seria, por exemplo, a pessoa está lendo, ela começa a ter analogias. Não, ela começa a ler, e daí a pouco ela começa a errado. ler coisa que não está escrito lá. Outra hora ela interpreta errado, que a palavra parece uma coisa e é outra. Você está entendendo? Entendi. Ela vê uma acepção diferente, às vezes uma palavra parecida. Não se pode ler nada depressa demais. Isso é loucura. Você sempre vai cometer erros. Então, principalmente em jornal. O que eu já vi de gente lendo os títulos das reportagens erradas não está no gibi. Você está entendendo? Por quê? Ler depressa. E outra coisa, é horrível na hora que você interpreta um fato, conforme o fato, você interpreta ele errado, que aquilo vai fazer uma reação em cadeia de erros na sua vida. E às vezes aquilo fica 2 décadas na sua cabeça. Você interpretou errado no início, aquilo fica. Então, a distorção que eu acho psíquica mais séria, aí no caso, nesse caso aí, são essas que demoram muito tempo. São as piores que tem, em matéria de cognição, de conhecimento. A maioria das pessoas, às vezes, interpretaram o negócio errado na época do ginásio, por exemplo, do 2º grau. E elas ficam com aquilo errado para o resto da vida. Toda vez ela vai ter uma distorção. Entende? É uma morfologia errada do acesso. Agora, eu garanto que aqui tem muita gente que já passou por isso. Agora, quando a pessoa descobre, é o máximo. Olha, eu pensava que fosse isso, é outra coisa. Então, é aquela pessoa que tomou a nuvem por Juno. Já viu falar isso? Não. Alguém aí conhece essa expressão de tomar a nuvem por Juno? É o tal negócio, você sabe, né? Lá ele sabe, lá. Existe isso. Então, é o caso o cara olha para a pessoa e pensa que é um gorila. Olha para o gorila e pensa que é uma pessoa. Quer dizer, é a distorção cognitiva. O último ponto, megapensinologia. O senhor coloca lá, desconhecimento, realidade onipresente. Tá? No caso da pesquisa, a interpretação do conhecimento ali depende do pesquisador também, da capacidade dele de interpretação. Ou seja, até mesmo uma lei, científico, depende muito da alimentação do pesquisador. Ou seja, isso Agora, a coisa mais séria não é só o pesquisador, não, e a condição dele, não. É a erudição dele, a competência dele dentro daquilo que ele pesquisa. O veteranismo. Qual o nível da titularidade dele para fazer aquela pesquisa? Qual o nível da competência que ele tem? Quanto maior a bagagem, menos erros. Quanto menor a bagagem, mais possibilidade de interpretações erradas. Agora, vamos falar franco. As distorções são muito mais comuns do que a gente pensa. Eu raramente vejo aquelas grandes entrevistas, assim, de 1 hora, 2, que a pessoa não comete alguma besteira. A maioria do povo. Isso é assim, 70%. Eu vejo as coisas todo dia na internet. Você sabe, o locutor ou aquela locutora, quando fala, eles corrigem na hora. Mas uma pessoa que está falando, às vezes, aquilo passa. Há erros de tudo quanto é tipo. Porque eu fiquei pensando nessa questão da limitação do pesquisador, né? Porque ele está abordando algo dentro do Por isso que é dele. que eu falo, os fatos é que orientam a pesquisa. A pessoa nunca deve se julgar totalmente autossuficiente dentro de um universo de pesquisa. Os fatos é que ela tem que escutar. E outra coisa, acumular bastante experiência, bastante pesquisa. Isso só ajuda. Certo. Só para retificar aqui que o provérbio é de outro jeito, mas do jeito que está aqui está certo. O fato de quem conta um conto, aumentar um ponto. É o fato de aumentar um ponto. Pois é. Não precisa tirar o R, tá certo. Não, mas é que o povo gosta, né? Por isso que eu falei. Eu acho que não precisa de aumentar, não. Não precisa de diminuir o aumento. Pode falar.
Pessoal, boa tarde. A gente poderia considerar os mecanismos de defesa do ego e a hipomnésia como exemplos de a patologia dentro dessa questão da... A hipomnésia pode predispor, a dislexia pode predispor. Tem uma série de processos. Por exemplo, a desconcentração mental pode. A confusão mental é óbvio, também pode. Tem um monte de condições que podem. Se você vai ver etiologia, são dezenas de causas básicas do processo. Tá certo, Álvaro? Valdo, queria entender melhor essas distorções sutis e de origem parapsíquica que você comentou no começo. Por exemplo, a pessoa fica com medo, ela distorce a realidade, por causa do medo. Outra hora, a pessoa já teve alguns acidentes de percurso, cai uma folha, faz barulho, ela acha que já tem alguma consciência lá. O gato escaldado. Isso é besteira. Isso é distorção cognitiva. Essas são as distorções paracognitivas bravas. Tem muito disso. Entende? Outra coisa são as cunhas mentais que eu falo aqui, ó lá. As cunhas mentais. São os xenos pensênios. Esses provocam muito isso. Tá certo? Então, chefe, você estava meio sumido. Eu notei a sua falta. Você estava fazendo alguma viagem lá por Minas Gerais, São Paulo, não. Pernambuco, Argentina? Argentina está sempre lá. Mas daí? Tudo bem? Eu queria que o senhor comentasse aí, na taxologia, Sim. esse número 1, atitude deveria. Depois o número 6, pensamento tudo ou nada. Atitude deveria. É aquele negócio da pessoa que fala assim, deveria de ser assim, deveria de ser de outro modo. Ela quer forçar a barra de acordo com aquilo que ela pensa, aquilo que ela sabe. Mas isso não deveria de ser diferente? E a vovozinha, vai bem? Está entendendo? A outra é a sexta. Pensamento tudo ou nada. É aquilo que eu falo aqui, o povo tem essa mania. O pensamento tudo ou nada é aquele negócio do erro lógico, das duas moças. Ou é ou não é. É 8 ou 80. O pensamento tudo ou nada não serve para a maioria das coisas, não. Existem as nuances, existem aquelas sutilezas. O pior que tem são os entretons. Que é o tom no meio de dois. É aí que dá o... Então você pega, por exemplo, dois vermelhos muito parecidos. E você coloca um outro no meio, parecido também, tudo vermelho. Isso é que é o entretom. Esse é o mais difícil de ver. A pessoa vai ver, não, tudo é vermelho. Ela não vê o degradê. Então, por exemplo, um dos erros mais sérios que tem é o degradê das ideias, das cores, dos formatos, da morfologia. O degradê da sutileza da conteudística, do conteúdo. Hoje nós estamos falando aqui com um pouquinho mais de profundidade no mental soma, vocês já perceberam. Né? Mas o que vocês querem? Vocês querem estudar mesmo os desvios ou quer ficar na superfície? De modo que distorção é isso aí. Hoje eu estudo a desviologia cognitiva. Do seu pensamento, daquilo que você sabe. Agora, você, Renato, você estudou dentro de um processo que todo mundo sabia 5% ou 5 centímetros, mas não sabia 1 quilômetro de profundidade. Você saiu dessa, devido aos seus estudos que você fez. Mas veja, quanta gente não é assim da superfície. Todos esses que são da superfície, a hora que a pesquisa aprofunda, ele escorrega. Você está entendendo como é que é? Isso é regra da humanidade, a gente tem que entender. Faz parte. Agora, hoje, você de fora, já mais maduro, sabendo das coisas, você vê como é que seu pensamento era pequeno naquela ocasião. No entanto, com todo o estudo que você fez, parecia que você tinha um conhecimento de tudo. Então, uma coisa é ter um conhecimento do panorama sem binóculo. Outra coisa é com binóculo e o telescópio. Muda tudo. A luneta. Hoje você usa a luneta. Isso é que nós chamamos que a pessoa saiu praticamente da especialização múltipla
para o generalismo avançado. Especialização múltipla, você era isso. É ou não é? Você sabia uma opção de coisa, 5% só. Agora, a hora que aprofundasse 70% de uma coisa, você navegava. Hoje não, você já vê isso com mais critério. Você já aprofunda mais, mudou. Ainda falta muito ainda, né? Não, mas nós todos estamos fazendo força. Mas o problema é esse, não. A coisa mais séria é você ter noção disso hoje. Para aumentar sua confiança no seu pulso. Você ter autossuficiência psicológica, intelectual, entendeu? Mental somático. Seu hoje você já tem. Estou te falando para ver o seu caso, como é que é interessante, você examinando. O que mais? Tem essa última aqui também na taxologia, Sim. que é o 8, raciocínio emocional. Raciocínio emocional. O raciocínio emocional é a pessoa que chora de emoção. Então ela chora de alegria. É a hora que ela descobriu alguma coisa, então ela começa a chorar. Isso é um raciocínio emocional. Então, esse raciocínio emocional distorce a realidade e a pessoa acaba errando. Entende? Por exemplo, você vai estudar matemática com emoção, não dá. Pergunta para a Rosa, dá certo? Não dá. Entende? Isso é a irracionalidade emocional, no caso. Não dá. Então, o raciocínio emocional é muito bravo, é muito difícil. Por exemplo, as religiões são todas baseadas em raciocínios emocionais, que é o processo da fé. A crença é um raciocínio emocional. Agora, o pior da história é a falácia, da hora que fala assim, não, eu tenho uma fé raciocinada. Não existe isso. Isso não é oxímoro, nem é paradoxo. Isso é uma irrealidade. É incoerência total. Tá certo? Sim, só para encerrar aqui. Nesse do pensamento tudo ou nada, número 6. Sim. Tem horas que a pessoa tem que... Tem a hora que é sim ou não. Isso é outra coisa, mas o tudo ou nada é na hora que você está fazendo interpretação, analisando alguma coisa, fazendo aí a hermenêutica, a interpretação de alguma coisa mais séria. E você põe o tudo ou nada, você não vê as nuances, você não vê as outras possibilidades. Por exemplo, entre o 8 e 80 tem o 16, o 32, o 64 e por aí vai ter um monte. Entende? Tem muita coisa. Agora é muito comum a pessoa errar, porque às vezes ela está querendo ver, vamos dizer, detalhes ou nuances numa coisa que às vezes tem que ser tudo ou nada, vamos dizer assim. Sim, isso é na hora que o texto é mais puro. O problema é você trabalhar com todos e o problema é você trabalhar com partes. A parte não é o todo. Isso aí é a matemática de novo. Uma coisa é o todo. O todo é fácil de você falar qualquer coisa a respeito. Agora, a hora que você entra nos detalhes da parte é diferente. O todo já aparece quase sempre com uma síntese. Agora, por exemplo, na hora que você vai analisar o todo, a análise é muito mais difícil. Agora, para você colher, pensar uma síntese no meio de uma porção de itens que compõem o todo, isso também é difícil. Então, a rigor, tanto a análise quanto a síntese são complexas. Entendeu? Aí é que o tudo ou nada, se tem muito cuidado com ele. Tem umas coisas de tudo ou nada que a gente fala, né? Por exemplo, suicídio é a maior frustração que uma consciência pode ter. Tudo ou nada, não tem saída, isso aí não tem meio jeito. Outra coisa, uma mulher está grávida. Está ou não está? Tudo ou nada. Não tem meio termo. Ninguém fica meio grávida. Mulher nenhuma. Se vocês acharem alguma, vocês me falam, porque eu nunca vi. Entende? Agora, por exemplo, a mulher pode estar meio apaixonada. Isso é outra coisa. Mas isso não é gravidez. Tá certo? Tá bom, obrigado. A questão da hermenêutica,
toda a interpretação, ela existe uma margem de erro, nada é 100%. Quando você lê um livro, vê um filme, um fato, nada como que se leva em conta essa margem de distorção que existe naturalmente em relação à distorção cognitiva? A margem da distorção, a pessoa vai vendo isso com o passar do tempo. Quanto mais experiência e veteranismo ela tenha, quer dizer, mais traquejo, mais experimentação, uma bagagem maior, mais capacidade ela tem de avaliar as possibilidades e impossibilidades. Com isso, ela vai ver o que é que pode fazer. Eu, por exemplo, eu vou trazer qualquer hora um verbete que é chamado impossibilidade natural. Impossibilidade natural. Mas eu vou falar mais na possibilidade natural. Por exemplo, não existe televisão sem homossexual. Não existe, estuda lá do meu verbete, não existe balé sem homossexual. Olha só, estou falando sem, não tem. Balé é impossível, balé sem homossexual, televisão sem homossexual. Eu estou dando para chamar o problema, como é que é? Agora, isso é internacional, o povo admite isso, não tem outra saída. Por exemplo, não existe casa sem inseto. Inseto. Então, eu vou relacionar dezenas de 100, que são as possibilidades naturais, que não tem jeito. Por exemplo, não existe boca sem bactéria. Uma hora se... O que vocês acham? Chato, né? Muito chato. Mas o que eu vou fazer? Sei lá ali. São os fatos. Fatos e fatos. Agora, quando você pega uma hipótese científica, uma teoria científica, não é 100%, nunca. Tá? O conhecimento, ele não é 100%. Mas naquele momento evolutivo é o máximo que a gente pode. A verdade, na verdade, não existe. Pois mas agora o caso, isso é uma teologia. Agora, naquele momento evolutivo é o que interessa. O mais, banana para os outros. Agora, eu estou dizendo uma simples leitura de um texto, não estou entrando em detalhes muito mais sofisticados. Certo. Que a pessoa, ela não assimila 100%. Não. Outra coisa, você também nunca sabe ler nas entrelinhas o que o autor desejou com aquilo. E eu tenho livro meu que tem entrelinhamento. Vai ser muito difícil o povo interpretar o que está lá. Só eu que sei. Quem vivenciou o fato fui eu. Então eu tenho coordenadas, tenho vivências que aquela pessoa não tem, né? Agora, a lida é isso mesmo. Nunca um livro expressa tudo aquilo que o autor escreveu, ou que quis escrever. Né? Um livro ainda mais. Mas agora o que interessa é o seguinte, é o fato. Os fatos é que orienta a pesquisa. Agora, se você tem um livro, acabou, é aquele livro que interessa. Então, a pergunta, já desde o começo, a distorção cognitiva leva em conta isso. Se você tem alguma distorção que você tem que descontar para... Agora, eu digo para você e falo assim, os filósofos, seus colegas, todos sofrem distorção cognitiva. Todos. Né? Você está de acordo? Então tudo bem, nós estamos em paz um com o outro. Sofre agora. Então nós estamos em paz um com o outro. Principalmente os filósofos, porque eles especulam demais. É isso aí. Agora aqui na fatologia no 5, sim. Na quinta linha... A leitura mental? Não, os pensamentos automáticos, dá para entender o que é isso, mas eu gostaria que você discorresse os pensamentos automáticos na quinta linha da fatologia. Ah, sim. Os pensamentos automáticos. Isso aí é aquilo que nós chamamos da priorismose da pessoa. A pessoa já tem pensamentos automáticos porque ela já está mandada por alguma coisa. Algum processo doutrinário, alguma lavagem cerebral. Por exemplo, você quer ver o que é pensamento automático? Conversa com esse povo que vem vender Bíblia para você na praça. Então, é isso que Esse tem os pensamentos automáticos. Então, é a pessoa bitolada. Então, qualquer coisa que ela lê, vai ler sempre com apriorismo
endereçado para aquilo que ela já tem antecipadamente lá quando na vi cabeça. isso, tive impressão de dogma também. Né? É de quê? Dogma. Pois é, o Pensamento dogma. automático. É a priorismose. Agora, outro aqui também na quinta, Sim. é o antidiscernimento pessoal. O que é que tem? O antidiscernimento pessoal. Isso aí está na cara, né? É isso que dá mais distorção. Aqui Falta de discernimento. seria uma... Não é uma coisa que você entende muito, porque Seria o você já contrário ultrapassou isso aí, não é isso? Seria o contrário do retropensene, vamos dizer, o Isso. pensamento distorcido. É o do autopensene, é o contrário do pensene reto. distorcido. É isso aí. Falou, obrigado. Sempre às horas. Escuta, você me dá uma de mão? Ele sabe o que é. Mas então, Natália, Professor, vamos. qual é a relação do tema de hoje com a dislexia? A dislexia, ela provoca Distorção. distorções, isso é natural, cada cabeça. A pessoa pode entender, por exemplo, uma palavra de outro modo, ela pode escrever errado, ela pode falar também alterado. E outra coisa, a dislexia num processo maior, ela sai apenas do problema de falar ou de ver. A pessoa interpreta errado, às vezes até as cores, o modo, a forma, o ambiente, o objeto. Tudo são distorções, né? Ou seja, a pessoa As distorções, do ponto de vista psiquiátrico, no caso da neurociência neurológica, elas são enormes. Ausência de reflexo, uma opção de coisa nesse sentido. Ou seja, a pessoa que tem, por exemplo, uma leve dislexia, ela também, além de interpretar errado o texto, também pode interpretar errado situações? Pode. Ela não entender aquilo realmente. Ela vai entender de outro modo. Ela distorce. Distorção é isso. Tá. E outra coisa, na fatologia, no final da quinta linha, tem o fato de quem conta um ponto aumentando um ponto. É o seguinte, a gente falou assim, por exemplo, você viu o que aconteceu? A mulher escorregou na esteira rolante do shopping. Aí o outro falou assim, mas você viu o que aconteceu? A mulher escorregou na esteira rolante e foi em cima de uma criança que estava embaixo. Já o terceiro vem, pois é, a mulher escorregou na esteira rolante, foi em cima da criança que estava embaixo, aí o que fez? O guarda foi entrar, ela deu um tapa na cara do guarda. Entendi. Agora, depois tem aquela quarta, e por aí vai. Se vocês quiserem, até amanhã cedo eu vou contar o que vai acontecer. Tá bom. Você entendeu agora? É isso. E eu não desejo que ninguém vai cair e escorregar na esteira rolante do shopping, tá? Então, Rui. Aqui na página 3, na taxologia, o professor listou 10 distorções cognitivas. Queria só, aqui é o item 3, erro ocular. O erro ocular. Eu tenho uma impressão que pode ter um erro aqui de digitação, que é erro oracular, que é uma distorção cognitiva, por exemplo, que os autores listam. Não sei se essa aqui é uma de... Como é que é o erro que você conhece? Oracular, é de oráculo, também chamam de adivinhação. Mas o ocular é a mesma coisa. Erro ocular pode ser desrespeito ao processo do óculos, do erro. Por exemplo, ó, você põe o óculos aqui, é uma coisa que você enxerga, você vai ver assim ou você vê outro. É mais aí na percepção. Agora, o oracular, ele leva a ideia para outro lado. Você está entendendo? Que é o problema da profecia. É da pessoa fazer adivinhação. Agora, o ocular, não. É o óptico. Erro óptico. A pessoa viu. Como é que chama isso? Não. Como é que é o nome? Ilusão de óptica. Sim. Não, existem os dois. Não, mas eu não vou pôr mais, não. Eu quero esse. O outro não. O outro é muito distorcido. Esse que está falando é muito distorcido, é outra coisa. A pessoa já vai interpretar outras coisas.
Você falou em oracular, todo mundo já leva para magia. Olha o oráculo, nós falamos nisso aí muito aí na leitura. Entende? E aqui no 7, está pulo das conclusões. Pulo, é. A expressão que eu mais li nesse tema aqui é salto para as conclusões, porque pulo das conclusões é como se o indivíduo não chegasse à conclusão. É isso. Então, o sujeito. Mas ele não chegou porque ele fez uma conclusão antecipada. Agora, o salto é justamente isso também. É a mesma coisa. Salto para as O conclusões. pulo eu acho mais correto. Você está entendendo? Porque o povo vai entender mais. Porque eu entendo assim, a pessoa pensa assim, eu estou usando aqui a caneta amarela aqui no meu bolso, né? Essa caneta aqui. Certo. A pessoa olha, não está acostumada com isso, ela olha por uma canetinha amarela no bolsinho do Rui lá, esse cara deve ser boiola por causa disso. Quer dizer, ele pega um Cuidado item, com o que você está falando. Né? É um item. Cuidado com o que você está falando. Olha essa interpretação. Olha aí. Então, isso é salto para as conclusões, é uma inferência arbitrária. Salto e pulo, nessa acepção, na minha terra, é a mesma coisa, Rui. Eu entendo, só que aqui está das conclusões. Mas é o pulo das conclusões. Não, ele é que está querendo, mas o meu não, o meu é o pulo das conclusões. Tá bom. É mais de uma. É mais de uma. Vocês estão pensando ainda pequeno, I'm sorry. Antônio, você entendeu isso que eu estou falando ou não? Eu não estou brincando aqui com isso. A hora que a gente está falando aqui, eu até agora vocês não acharam erro nenhum aqui. Dá ideia também. Fizeram, mas não acharam, tá certo? Pulo das conclusões é o pior que tem. Agora veja, você está interpretando um negócio, na hora que a pessoa vê um texto desse tamanho, uma discussão rapidinha, num tópico. Eu estou falando um tratado. Pensa nisso. Você vai ver muito mais. E não é salto para as conclusões, não. O negócio é pulo das conclusões mesmo. Ele vai pulando, ele faz tudo, é uma droga. E tem muito disso. Agora, o salto para as conclusões, lá no fundo, isso aí é processo semântico. Salto e pulo. Mas o que eu gosto é do pulo. O povo entende mais, é isso. Talvez é Por exemplo, eu te pergunto, do ponto de vista das palavras, o que é mais rápido? É o pulo ou o salto? Não, eu penso que isso é que é o processo psicológico das expressões, dos étmos. Nós estamos o pulo é mais rápido. Coisas, são duas Não, mas o pulo é mais rápido. Observa, distorção, fecha os olhos e pensa, um pulo e um salto. O pulo é mais rápido. Isso aqui é o processo psicológico. E aqui, por incrível que pareça, existe isso. São as nuances das acepções. Entendeu? Sim. Ok, então essa questão não vai fazer muita diferença. Aqui, ó, se vocês quiserem, vamos atender tudo que ele está falando, a gente acrescenta, enriquece. Você não tira nada que está aqui, só acrescenta. Vai acrescentando tudo aí. E lá a gente vê no fim. E a gente abençoa o Rui. Afinal de contas, você sabe que ele é sempre bueno, né? Ele nunca é malo. Ele é bueno. Malo, você me perdoa. Ele é homem, você é mulher. É outra coisa. E aí eu tive aqui eu coloquei 3 que poderia ser acrescentada aqui. Por exemplo, personalização. Quando o indivíduo ele tem a tendência de atribuir culpa a si mesmo sem base na evidência. Mas isso aí já é outra coisa muito mais séria em matéria de erro. Isso aí são os erros que já pegam o processo consciencial. É muito mais lá dentro. Isso aí eu tenho outros verbetes, eu já falo nisso. Agora, por exemplo, outra coisa também é o mecanismo de defesa do ego. Todos eles são. Isso já tem até verbete sobre o assunto. Agora, esse aqui que eu coloquei são dos mais bravos que tem, mais comuns. Esses 10, entende? Que é para chamar a atenção. Professor, como sugestão também, um segundo que é catastrofização. Não, esse eu já falei muito. Não, esse aí não. Esse aí eu já dei um banho de loja nisso. É a sinistrose, o catastrofismo. Isso é a síndrome do derrotismo. Isso tem verbete sobre esse assunto. Isso é outra coisa também.
Você está falando três coisas diferentes. Mas eu estou comentando porque quando você pega o estudo, as bibliografias sobre distorção cognitiva, você encontra muito essa... Sei, mas biografia está cheia de besteira, isso aí está cheio. Agora veja, você não vai ver lá só distorção cognitiva. Você falou três assuntos diferentes aí. Esse meu aqui está bem em cima do lance. Esses outros eu tenho verbete, por exemplo, sobre esse negócio da sinistrose, eu tenho uns 5 verbetes que estão falando nisso até agora. Eu tenho uma relação da sinistrose. Fracasso, mania, sinistrose, você está entendendo? É um monte de coisa que tem nisso. Isso aí é da parapatologia braba. Isso aí é muito mais sério que as outras coisas. Por exemplo, aquele nosso amigo lá, que era um figurinista, um costureiro em Paris, que falou que o mundo ia acabar, que Paris ia sumir. E ele ficou desmoralizado para o resto. Paco Rabanne, lá em Paris o nome é Paco Rabanne, né? Paco Rabanne. Entende? E isso é que é distorção da sinistrose. Isso é outra coisa. Esse aí já é uma patologia muito mais avançada. Não pode confundir com isso aqui, não. Esse aqui é o de todo dia, são as bobagens que todo mundo comete. Vamos falar franco. Uma boa parte da população vai morrer com esses erros. Isso aqui não vai corrigir de uma hora para outra. Entende? E o último seria desqualificação do positivo. Desqualificação do positivo, está? Você não deve ter colocado. Número 2. Já está aqui, é verdade. Já está aí. Na verdade, eu que errei aqui, eu escrevi de volta e eu coloquei próximo. Minimização e maximização. O que tem? Distorção cognitiva. Então, aquele exemplo assim, eu tirei uma nota boa na prova de Conscienciologia da enciclopédia. Eu tirei uma nota boa, mas todo mundo tirou. Então, generaliza. Mas olha, o problema é esse, não. A pior coisa nisso aí, eu já estudei isso mais profundinho. O problema todo é a vitimização. Quando a pessoa, ela se vitimiza e coloca todo mundo igual para ficar igual. Então, por exemplo, ela mesma fala que ela é daquele jeito. Não, eu sempre erro desse jeito. Com isso, ninguém vai sacar nada contra ela, não vai fazer. Isso tudo é mecanismo de defesa do ego. Entende? Muitas graças, Rui, valeu. A pergunta é o seguinte: qual seria a principal distorção cognitiva que afeta a retinilidade autopensêmica? Ou seja, qual é a distorção? Falta de discernimento. Agora vou te explicar por quê. Se uma pessoa ela tem discernimento, ela não vai querer falar errado nem pensar errado, mas ela vai começar primeiro, não pensar errado. Segundo, não falar errado. Terceiro, não agir errado. Então acabou. Pensar, falar e agir. Faz 3 coisas. Você sempre pensa mais do que fala e fala mais do que faz. Então o processo todo é a retilinearidade do pensamento. Aquilo que a pessoa penseniza. Para isso, ela tem que ter discernimento. Se ela não tem o discernimento adequado para ver o equilíbrio daquilo que ela raciocina, o que ela pensa, tudo mais vai sair errado. Ela não vai corrigir isso nunca. Tem lógica? Tem. Senhor, na sequência aqui da trinomiologia, o senhor colocou autoassédio, autocorrupção e acriticismo. Sim. Nessa sequência, não poderia ser diferente dessa aqui? Porque essa sequência... Olha, eu sou da democracia. Você faz o pensamento do jeito que você achar. Agora, o meu que eu coloquei foi esse. Autoassédio, autocorrupção, acriticismo. Eu acho que está mais correto que os outros. Mas eu dependo do seu modo de ser com a minha vida. Tá certo? Nesse caso, o acriticismo não poderia vir na frente? O quê? Ser o primeiro não, acriticismo? Não. Uma pessoa que comete autoassédio e autocorrupção, ela não pode entender o que é acriticismo. Se ela vai ampliar o estudo, ela vai chegar nisso. Se você falar em acriticismo, a pessoa não vai entender. Agora você fala primeiro, olha, você tem autoassédio, você é autocorrupta. Por quê? Você não tem autocrítica.
Esse é o meu modo de encarar o processo. Acho que é lógico do meu ponto de vista. Respeito o seu. O que você acha, ô Rosa, ô Antônio? O que vocês acham? Agora, o acriticismo, ele é uma conclusão disso aí, Adélio. O fato da pessoa ser acrítica não pode gerar o próprio autoassédio? Pois então, é isso que eu estou falando. Ele vem no fim. Ah, o senhor está usando como... Você não, você está o seguinte, você está colocando a pós-graduação no pré-maternal. Não, estou pegando a causa primeiro. Não, a pós-graduação no pré-maternal. Vocês estão entendendo, né? Você está dando aquilo que é maior antes do menor. O acriticismo é o mal maior de todos esses. Então ele tem que ir no fim. Se você falou ele no primeiro, não precisa falar mais nada. Aqui, se eu vou falar em acriticismo, não precisa falar mais nada. Tudo entra. É que ele é a causa primária. Agora não. Você está dando como é que é a sequência. Olha o meu pensamento. Tem lógica isso? Como é que é? Ô Roberto, isso tem lógica para você? É uma lógica diferente. Lógica diferente não. Tem mais lógica do que a sua. É isso que eu quero. Lógica diferente, vocês sabem. Ele é do trio Parada Dura. Levando em consideração... Me perdoa a vovozinha. É um caso de vovozinha ou não é? É ou não é? Agora, não poderia ter sido utilizada outra lógica? Poderia. Outra lógica a gente pode... É assim que eles vão para a baratosfera. Quando começa a falar em outra lógica, que não sei o quê. Não, mas aqui tem uma saída, que você não viu, etc. Uma outra sequência. Outra sequência. Não, está saindo, é o ladrão. Vem com essa. Comigo não, violão. Não é assim que o carioca fala? Comigo não, violão. Nesse processo de acriticismo, então, professor, a imprensa marrom que o senhor coloca aqui na fatologia, né? Sim. O senhor coloca várias vezes aqui a questão da antinotícia, da ilogicidade, da a subinformação, a mala informação, a contra-informação, tudo eu estou falando aí. O telejornalismo, essa mídia, essa notícia... Eu vou trazer qualquer hora antagonismologia midiática, com 112 fontes bibliográficas. O verbete tem 9 páginas. Esse eu vou trazer porque precisa. Tem gente aí que não admite certas coisas, é bom a gente colocar para levedar a massa. São 9 páginas, tem 112 itens na bibliografia específica. Antagonismologia midiática, que é o nome. Sobre antagonismologia, são 8 verbetes que eu tenho. Mas eu vou ver se trago um, depois trago outro com calma, para vocês mastigar com calma. Se eu trouxer tudo uma vez, não vai dar certo. Tá certo? Porque se você pegar na sociedade hoje, a mídia televisiva, o telejornal hoje é muito visto, né? E é uma das piores mídias que nós temos em termos de veracidade, né? Não, e outra coisa, Adélio, eu estava olhando lá na Mega Store, o tanto de livro que tem saído sobre jornais. Por quê? Eles estão num aperto, né? Tem um deles, por exemplo, que estão mostrando os 17 maiores jornais do mundo. É muito interessante o livro, mostrando isso. Agora, todos eles, nesses 17, por exemplo, tem 4 que estão a perigo. São os maiores do mundo. É o País, na Espanha, entendeu? Desse tipo. Tem 17. Le Monde, em Paris. A internet, de certa forma, pode minimizar isso aí ou piorar mais? Ela, por enquanto, ela só piorou. Agora, com o tempo, ela vai melhorar. Então você vai falar assim, não, ela piorou por quê? Eu vou te explicar o que é que eu acho. Ela piorou do ponto de vista da desinformação. É muita coisa errada que aparece lá. Porque todo mundo atira pedra lá dentro. Ninguém raciocina muito. Então tem gente ali, o negócio é muito instável. Não é certinho. Agora, do ponto de vista de comunicação, ela melhorou. Hoje está mais fácil, mais acessível. É tanto que o povo já está imprimindo o livro, tudo através só da internet. As editoras também estão sofrendo com isso. Agora, eu fico pensando, né? O Brasil nunca chegou assim no zênite, no clímax, na culminação de um processo editorial aqui. Nós sempre ficamos na rabeira. E parece que nós vamos morrer desse jeito, porque
internet. Com a internet não vai ter mais. As editoras vão ter que diminuir mesmo. Não tem saída. Está tudo dado, né? Agora, acho que a pessoa que é mais viva, ela vai imprimir os livros que ela tirar da internet. Isso é inevitável. Que é muito mais fácil você pegar o livro na mão do que estar vendo um monitor. Né? Então, Dom Sérgio, vamos em frente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Porque é domingo hoje, né? Tem que falar, né? Faz parte. Ele é candidato na próxima eleição. A desperto. Ele é candidato a desperto. Vê se vocês votam nele. Professor, por que o Orkut entra aqui na distorção cognitiva? Precisa a gente responder? Alguém quer responder, Sérgio? Não há nada de positivo ali a ser destacado, enquanto rede de comunicação. Pois é. Não, mas veja, o Orkut você viu que tem aí ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Pois é. Agora, então vamos entender. Blogs, Orkut e internet. Preciso explicar isso para você? Não, é que tem um espaço positivo no Orkut, que é a comunicação, né? Você conseguir se comunicar mas não me com as interessa, pessoas. mas bobagem que tem lá. O que já falar de bobagem no Orkut a meu respeito não está no gibi. Nunca ninguém sacou tanta besteira a meu respeito como na internet. Tem uma comunidade do senhor lá que tem a foto do senhor. Né? Não, tinha umas que até... Por que eu odeio a conscienciologia? Mas já tiraram isso do ar, não está lá mais. Eu procurei agora, não vi mais. Houve alguma coisa. Agora tem de tudo, né? Agora o Orkut é isso. O que você quer? Uma personalidade pública tem que aparecer nesses esses cartazes e outdoors da vida, né? Faz parte do serviço. Agora, aqui é besteira, a maioria me perdoa, mas é. Essa comunidade que o senhor... Alguém aí quer defender, está do lado dele? Ou alguém quer expor? Olha lá, quem mexe com isso? Você ou Sandro? Você entra nessa? A comunidade que o senhor está lá, Valdo Vieira, tem mais de, acho que 700 participantes. 700? Agora, como perdem tempo comigo? Eu não mereço tanto. Estão perdendo tempo. Você viu que um dia, numa tertúlia, eu falei, olha, vocês aí que estão perdendo tempo comigo, esqueça isso. Olha as ideias, esqueça o meu nome, esqueça a minha pessoa. O que interessa é a ideia. Vamos discutir as ideias. Por exemplo, vamos discutir personalidade consecutiva. É um negócio brabo. E uma hipótese terrível, o Homo sapiens sereníssimos. Uma outra brabíssima, a teoria do macrosoma. Vamos discutir isso, vamos ver o que é, acabar com isso. Vamos falsear essas hipóteses. Viva o Karl Popper. Não é isso? Agora, não perder tempo com a gente, isso é bobagem. Eu sou uma pessoa medíocre, tanto que aqui, ó, eu sou o bobo da corte, eu sou o clown. A corte, olha aqui, ó, olha os príncipes que eu tenho e as princesas, ó, todo mundo está aqui. Você está no meio, viu? Estou aqui na frente. Professor, mudando um pouco de assunto, com relação à interassistência, qual é o limite que se faz para poder assistir uma pessoa? Quando você pode dizer, não, te vejo nas quebradas da evolução? Na hora que ela insiste naquilo que você entende como sendo um desvio, e você continua a ajudá-la no desvio. Nesse ponto, se você já acudiu, já está alerta, já está sabendo o que se passa, e você insistir, você está se acumpliciando com ela. Isso é comparceria, isso é interprisão grupal. Uma assistência pode sair da assistência pura cosmoética e passar para a interprisão grupal, é terrível, de uma hora para outra. Por isso que a assistência de Tacon, ela pode levar para a baratosfera. Entendeu? Entendi. Uma de Tare, se a pessoa é bem consciente e lúcida, não leva a isso. Porque tudo ela coloca na balança, para ver. A balança cosmoética, ela pesa tudo. Agora, na Tacon, não pesa nada. A pessoa acaba entrando na máfia. Você vê que isso tem lógica? Agora veja, eu sei que é difícil a pessoa analisar os detalhes disso. Ela tem que pegar aquele caso, examinar com lupa, tipo alemã de cientista, desse tipo aqui.
É a cara. Vê tudo. Senão não vai não. Então seria uma distorção cognitiva continuar essa assistência. O melhor é dizer economia de males, dizer não. O nome, como é que é o nome para isso? Isso aí tem um nome também que eu já dei. Homem super. É a hora da homem super. Uma outra coisa, a homem super é a hora que você está down, menor, você se retira. E o estupro evolutivo é a hora que você passa, é o que você ultrapassa, passou da conta. Essas duas coisas a gente tem que estudar. E isso aí é uma das coisas que nem a psicologia ainda não chegou para falar isso claramente. Vocês observam que essa coisa acontece. Agora, falar em psicologia, hoje eu estou vendo que o nosso amigo Laênio Loche está sentado lá. Vocês já viram que ele, na base política dele, ele atende todas as bases. Cada dia ele atende um determinado grupúsculo. E são as bases políticas do político. O Loche está usando essa técnica. Cada dia no universalismo total. Agora, veja, vamos explicar bem. Ele não é murista nem bifrontista. Ele é universalista. Mas ele é candidato também, professor. Ele quer manter o cargo. O cargo. O processo é esse. É outra coisa, é o mais avançado que tem. Okay. Agora, dentro da psicologia, é o que nós estamos falando, entende, Loche? Isso aí eu estou chamando sua atenção. É um negócio sério. Ok. Obrigado, boa tarde a todos, tá? Está vendo? Antes de eleição é uma coisa, é um senhor problema. Mas então, Mônica. Eu queria lhe perguntar o seguinte, você falou de generalismo avançado. Então, eu queria entender assim, uma pessoa para ter um nível de autocognição, ela precisa ter um generalismo avançado? E um generalismo avançado garante a autocognição? Se é uma autocognição, alta autocognição, ela precisa do generalismo avançado. Ela precisa de uma cosvisão, ela precisa de ter um nível também de prioridade muito sutil, não é? Evoluído, porque senão não vai. A prioridade também, você tem que pôr aí. Agora, então, você vai ver o seguinte, existem percentuais, uma escala dessa situação, um gradiente nesse processo. A gente tem que estudar isso. O juízo crítico, aí no caso também, ele depende dessa condição de generalismo? A pessoa, uma pessoa que tem mais erudição, o juízo crítico dela, se ela quiser, se ela for cosmética, a tendência é ser maior, né? Então, se a sua bagagem de experiência evolutiva é maior, e você já entende o que é cosmoética, a sua capacidade de acertar também se amplia. Você colocou aqui na fatologia, na terceira linha, né, juízo inapropriado. O juízo inapropriado é aquela pessoa, por exemplo, que eu fiz isso aqui hoje, um juízo inapropriado, mas só superficialmente. A hora que eu falo Rui Bueno e Malo Balona, mas eu sei que a Mala, eu vivo brincando com ela há quantos anos, não sei quanto. Você está entendendo? Isso aí, por exemplo, se uma pessoa fosse falar isso a respeito do processo da Mala, num ponto de vista, seria um juízo inapropriado. Aí, no caso inapropriado, tem outras significações ou adjetivações, qualificações diferentes. Por exemplo, pode ser deslocado, pode ser fora de hora, quer dizer, com a cronêmica errada. Você, na questão médica, tem hora que você tem que falar com aquela pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Tem hora que está tudo errado, que não dá para falar. Então, veja, esse juízo, se a pessoa começou a falar errado, com a pessoa errada, no lugar errado, é mais do que juízo inapropriado. O negócio já foi tudo para o buraco, foi para o brejo, a vaca foi para o brejo. Tem lógica? É isso aí. Agora, outra coisa de juízo inapropriado que é interessante lembrar de modo geral para vocês, é aquele negócio da pessoa. Ela perde o amigo, mas não deixa de fazer piada. É a mesma coisa, avançado.
Valdo, mudando um pouco de assunto, ontem a gente estava estudando aqui a questão das faces, e a gente estudou que algumas pessoas, você comentou na CCC, que elas mantêm a fisionomia ou a face de um retrossoma. Por que isso acontece? Por que normalmente essa pessoa vem e ela mantém essa plástica? Acontece devido à fixação do psicossoma. Mas por quê? Não, raciocina, vamos raciocinar comigo. Psicossoma. Uma das propriedades do psicossoma é fazer a autotransfiguração. Agora, se o psicossoma faculta essa possibilidade da autotransfiguração, é lógico que ele faculta o contrário. A manutenção. A autofixação. Então, uma pessoa gostava demais do rosto dela. Ela continua com aquilo. E você tem que lembrar o seguinte, se ela tem uma certa força, e a maioria aqui alcançou isso, todos vocês, mesmo aqueles que morreram com 90 anos, quando chegaram ao curso intermissivo, ficaram mais jovens, rejuvenesceram. Quando rejuvenesceram, trouxeram essa condição. A pessoa fixou, porque ela gostou daquilo. Às vezes, coitada, ela era um canhão a 5 vidas. Então, no jogo aquela, ela ficou doida com aquilo. Melhorzinho. Olha o meu narizinho, olha os meus lábios, olha a minha sobrancelha. Você está entendendo? Então, ela vai dar uma força danada para isso. Isso demonstra, vamos dizer, a paragenética superando a genética. A gente pode usar isso como critério. Total, quase sempre. Outra coisa, é bom a gente falar, e só um adendo. A turma, principalmente de religião, do orientalismo, espiritismo e outras coisas mais, eles às vezes gostam de interpretar muito as vidas passadas da pessoa, cotejando a aparência, a silhueta, a fisionomia, o visual da vida anterior com essa. Isso nem sempre corresponde à verdade, e a pessoa dá com os burros na água, que isso aí não é verdade. Porque tem muita gente que é parecida, muita semelhança. Agora, fazer uma identificação de uma vida com outra, a partir disso é pouco. Isso aí é muito superficial e é incorreto. Tá. Outra coisa que a gente analisou foi a questão da marcha. A marcha também pode ser mantida de uma vida para outra, o modo da pessoa, ela foi habituada daquele jeito, ela pode... Mas aí tem outra coisa mais séria, que é bom a gente falar, eu já toquei isso aqui em tertulias anteriores. Ao processo da força presencial, certo? Você entende bem o que é a força presencial, mas é o problema da postura. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter muita força presencial, então vem aquele cara que é um gigantão, entende? Enorme. Mas ele não tem postura, ele anda de qualquer maneira, entendeu? Então, a força presencial dele não tem tanta potência assim, ela não age. Entendi. Então, examina o processo da marcha, é justamente isso. Agora, a marcha, ela afeta mais as mulheres. Porque as mulheres são mais olhadas do que os homens. Olhadas, que eu estou falando, miradas. Observadas. Urubu-servadas. Então, veja, na hora que marcha, se a pessoa marcha igual um estivador de cais, todo mundo vê. Não tem saída de fugir disso. Entendi. Então, por isso que é que tem que ter o modo de ser. Eu só quero contar uma coisa para vocês. Tem aí umas pessoas que estão montando empresas agora. Tem um monte nosso, né? No shopping, todo lado. Então, uma delas pediu para alguém que eu conheço, que entende disso, para ir lá e dar um banho de loja nas funcionárias. Você está sabendo dessa história que você viu lá com a gente. E depois vem o outro lá e pede, olha, nós arranjamos outras, agora preciso de voltar aqui para falar. Que está destoando as novas com as Olha velhas. só aquelas como é que anda com as outras que foram ensinadas. Veja, você viu lá. Exatamente. 3 estavam andando que parecia que eram trôpegas. As outras estavam andando que estavam numa passarela. O negócio da marcha, gente, é muito mais sério do que a gente pensa. Eu vi isso muito cedo. Por sinal, viram uma fotografia minha quando eu tinha 16 anos. Quem é que foi? Acho que foi a Nara. E ela falou assim, olha aqui, ó, você já sabia a marcha, veja, que eu estou com 3 pessoas. O jeito de eu andar, que a foto pegou instantâneo, mostra que eu já sabia andar. Eu não sei andar tanto, mas pelo menos eu era preocupado. Eu já via isso há algum tempo. Está entendendo? Então, veja, força presencial é uma coisa, postura é outra.
E a marcha aparece através disso. É o resultado. Né? É o resultado. Obrigado. Gostaria de entender um pouco melhor a síndrome da abstinência da baratrosfera. Isso aí seria bom depois você pegar com a Ivanilda, que eu acho que nós temos até um verbete, não é isso? Tem nos 2 tomos esse? Então você pega os 2 tomos que você vai examinar. Esse aí você ainda não leu. Não li. Você ainda não viu os 2 tomos, né? Você estava muito ocupado lá, né? Eu sei. Mas viu, só uma dúvida nesse tema. É a síndrome da abstinência que gera distorção cognitiva ou ao contrário? Tanto uma quanto a outra. Pode ser dos dois lados. Se a pessoa começar a ter muita distorção, às vezes revela que ela às vezes já vem com aquilo há mais tempo, o processo é paragenético, entende? Às vezes a distorção é superficial, é apenas temporária, é um processo de defeito do corpo, alguma coisa que ela está passando de doença, isso varia, entende? Mas é possível. E quanto à pergunta do Pedro, professor, me surgiu uma dúvida seguinte. Às vezes a pessoa, se ela foi incompletista, por exemplo, e ela precisa reformular muita coisa na próxima vida dela, os amparadores podem utilizar a troca de visual para auxiliar ela nessa mudança? A troca de visual é uma das coisas que mais acontece, mas às vezes não é visto isso como objetivo básico. Isso acontece devido à mudança da genética. Entendeu? Se muda a genética, você está no mesmo pomar, mas a árvore é outra, a árvore genealógica, a pessoa muda. Então, o corpo é outro. Agora, eu já vi isso examinando essas personalidades consecutivas. Quer dizer, eu vi a mesma consciência em 2 corpos diferentes nessa mesma vida. Isso aí mostra claramente essas condições. Então, o povo, por exemplo, que tem um corpo fortão, a gente não pode pensar que ele vai ser sempre assim, a gente precisa saber usar esse corpo. É a mesma coisa a questão do macrossoma. Se tem um macrossoma, é preciso saber se a aplicação está sendo correta, porque senão ele não vai ter mais. Está certo? Okay. Tudo tem a meritocracia. Nós temos que lembrar da meritocracia. Então, Tânia, vamos em frente. Começa com boa tarde, né? Boa tarde. É o ano eleitoral. Professor Valdo, aqui na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, sim, eu queria que o senhor falasse na paraabulia e por que está em fatologia. O que é? Paraabulia. Parabulia. Abulia. Sim. E o que você acha que esteja aí? O que é paraabulia? Quer dizer, a falta de vontade no extra, no para. Aquele seu aluno que você falou para ele 3 vezes que ele estava errado. Terminou o curso, ele continuou do mesmo jeito. Mas por que é para? É para, porque a para, ela pega não só desse lado, como do lado de lá. Isso, do lado de lá. E quase sempre, o certo mesmo é parabulia e não só abulia. Por quê? Porque a pessoa já vem com aquele erro de outras vidas. Ela já tem aquela distorção cognitiva de vários corpos. Então não deveria ficar em parafatologia. Mas eu quis colocar aqui devido à paramnésia também. Eu coloquei vários, por causa do ignorantismo. Pois é. O ignorantismo, por exemplo, a pessoa do ignorantismo é tudo disso aí. Presta bem atenção. Ficou em Não está na cara? É para fazer pode pensar. Passar para lá, isso não quer dizer nada. Pensar, Anota né? aí, Rosa, que nós passamos. Mas agora, passa o ignorantismo também. Não, só ignorantismo. Que é para mostrar que uma coisa é isso, porque o ignorantismo, ele existe no fundo. Vem cá, vamos pensar bem. Uma pessoa chegar aqui e ela defender a ignorância, é demais, é dose, não é? Que é diferente da omissão, da omissuper, né? Muito diferente. A ignorância. Muito diferente. Claro. Ignorantismo. Não, mas essa palavra foi interessante. Eu fiquei um tempão lá. Não, mas você observou bem. Agora eu deixei, foi por causa do ignorantismo. A gente passa para lá. Eu, de vez em quando, eu troco as coisas de propósito. Mas, às vezes, nesse caso aí, eu acho que ela tem razão, é melhor mudar. Não, eu não tenho razão, eu fiquei em dúvida. Põe a paramnésia junto.
Mas aí cabe nos dois, né? Como o senhor colocou. Mas agora põe o ignorantismo antes, que é para mostrar. Tá ok, muito obrigada. Muitas graças a você. A grande contribuição. Dom Roberto. Você começar a comentar, mas parou, sobre o desenvolvimento parapsíquico. Existe algum traço de personalidade ou trafá que seja mais crítico dentro do desenvolvimento parapsíquico que leve à distorção? O que você poderia destacar nesse sentido? Olha aí, eu acho que varia um pouquinho. É difícil você falar isso. Cada caso é um caso nesse sentido? Não, devido à complexidade do micro-universo consciencial das consciências. Né? É complexo aí. Uma pessoa, por exemplo, existe aquela pessoa que é muito intelectual. Tudo é muito intelectualizada. Às vezes ela é muito politizada. Ela tem uma certa sensatez na abordagem da maioria dos fatos. Mas, por exemplo, ela às vezes é um pouco excessivamente crítica, cáustica, ríspida, áspera. Nessa hora ela começa a errar uma opção de coisa. Você entende? Então, aí ela vai entrar no sardonismo, no sarcasmo, na ironia braba, carregada, pesada. Então, aí começa a ter muito erro. Por quê? A hora que a pessoa estava dominando todo o processo da integridade racional dela, ela começa a cair pela emoção. Ela se deixa levar pelo excesso. Aí o excesso Eu já vi muita gente nisso. A pessoa estava indo muito bem, durante uma hora aí nos debates todos. Da hora para outra, pegou um ponto que era o nó-górdio dela. O ponto frágil. Ela desborda, ela sai dos eixos. E aí tudo dá para trás. O problema, então, mais sério que eu vejo é uma pessoa que deixa a intelectualidade predominar, mas sem surtos de emocionalismo. Para a pessoa não ter surto numa condição dessa, ela tem que fazer muito mais concessão do que uma pessoa normal. Eu comecei a ver esse negócio muito cedo. Porque eu conversava muito com pessoas mais de idade. Com isso eu tinha uma visão maior. Quando então eu via os alunos, colegas meus, tudo da mesma idade, eu começava a ver aquela porção de inconveniência, de erro, más colocações das ideias. Aí chegou num ponto assim, eu não vou entrar nessa, deixa para lá. São formas de defesa, né? Formas de defesa. Então não tem jeito, pois é. Se é intelectualidade, então fica mais fácil. Agora, o meu caso sempre foi esse. A hora que eu via, por exemplo, um juiz, que todo mundo respeitava, de uma hora para outra, caía um café na camisa dele, pronto. O cara virava pior do que uma hiena, era uma anta. Então, veja, isso é uma tolice grande, né? Agora, o que se passa? Vamos entender. Eu, com o passar do tempo, eu fui entender essas personalidades. Fui estudar isso muito. Que eu custava entender. O caso todo, uma pessoa igual a essa do juiz, ele fez isso porque ele tem alguma coisa que está contrariando ele, muito sério, e que ele não pode superar. Pode ser, por exemplo, um superior dentro de um tribunal. Pode ser a mulher dele. Pode ser um filho ou uma filha que ele gosta muito, que não quer seguir a opinião dele. Aquilo, então, ele quer descarregar. Ele não pode descarregar na mulher, no filho, na filha, no superior. Ele descarrega em quem jogou o café nele. Então, esse processo da transferência patológica é dos mais sérios que tem. Eu acho, por exemplo, que a psicologia divide olhar isso mais. Eles olham muito o problema de transferência de outro modo, mas não esse. Esse aí eu sempre considerei forte. Agora, eu como vivia com muitos professores, eu vi de tudo isso aí. Eu vi cada coisa.
Eu vi uma vez com uma mulher que tinha o maior aplombe, maior equilíbrio, ela perdeu totalmente as estribeiras quando um cachorro chegou, passou perto dela, mexeu na meia, ela correu. Para quê? A pessoa virou um bicho. Eu falei assim, vivendo e aprendendo. Eu falei assim, se um cara tivesse casado com essa dona, precisava ter arranjado um cachorro, depois de muitos anos, para ele ver a realidade da mulher que ele tinha. Então você veja, existem essas coisas todas, com homem e mulher. Mas a gente pode afirmar que, por exemplo, o traço aí da intelectualidade pode ser um grande mata-burro nesse sentido, principalmente para a psiquiatra. Não, mas o processo da intelectualidade sempre ajuda, porque a pessoa procura se defender. Defender o nível de intelectualidade que ela tem. Sempre ela está mais defendida. Saber as coisas sempre é melhor do que não saber. A ignorância não é bom negócio nunca. Não dá. Ok? Então... Professor, nesse mesmo contexto que o Roberto estava falando, como que se auxilia a pessoa nesse surto emocional? Porque o senhor comenta para a gente pegar o Jamais você pode falar com a pessoa durante o surto. Quando um dia que ela voltar, que tiver tudo bem, céu de brigadeiro e mar de almirante, você viu que tem alguma chance, você insinua o tema para ver se vale a pena. Se a pessoa pegar o tema, entrar no viés, você segue também por ali. Certo. Se a gente trouxer isso para uma questão familiar com filhos, aí tem coisas que não dá para a gente aguardar tanto. Aí tem que examinar e ver os participantes da família, né? Todos os elementos, figurantes, galãs e galoas. Tem que ver tudo. Certo. E outra coisa, respeitar o nível das faixas etárias. Tem um amigo nosso que está rindo lá no fundo. Professor, mas e daí? O verbete, ele está na parapatologia. Sim. E aí eu observei na terceira linha da patologia, de baixo para cima, sim, que está mencionando a paramnésia. Eu gostaria, sim, de saber quais outras características da mental somática que já vem mesmo parapatológicas. Não, o que eu falei, por exemplo, o processo da dislexia. Aí vem todas as entram nisso. Descalculia, disfasia, são um monte delas. Todas elas entram. Isso tudo é dentro do processo das distorções. Agora, uma das coisas mais sérias que tem nisso é lembrar da neurociência. São os reflexos da pessoa. Quando esse reflexo começa a alterar, às vezes os reflexos mexem nos neurotransmissores. Se mexe, o negócio é mais sério. Tem outras condições dentro da neurociência. Isso também chega a dar distorção cognitiva. Eu estou me batendo mais nesse verbete, na distorção cognitiva, do dia a dia. Tem exames Entende? Que é a coisa mais professor? séria aí que nós precisamos começar a melhorar, para o povo pelo menos entender isso. Que a hora que fala de distorção cognitiva, o povo pensa que é só a psicologia cognitiva ou qualquer coisa técnica. Não é. São as coisas do dia a dia. Como nós aqui estamos cheios de intelectuais, escritores, futuros escritores, candidatos a escritores, nós temos que falar nisso, não? Nesse caso, a medicina já conta com exames? A medicina tem, por exemplo, os reflexos. Nunca te bateram no joelho para ver reflexos? Já. Pois é, aquilo tudo é estudo dos reflexos. Nunca fizeram assim para ver se você emenda aqui, ó. Não. Emendar os dedos? Isso não. Pois é, esse também é reflexo. Vamos ver como é que é. Nunca pediram para você olhar assim, ó, na ponta do nariz? Isso também é. Não que eu me Tem um lembro. monte deles. Entende? Certo. Professor, eu vi que pela terapêutica, o senhor menciona na patologia a importância da lexicologia e da enciclopediologia, e a tecnologia, poderiam ser todos considerados terapêutica? A técnica das 50 vezes mais, pesquisa dos 50 Sim. dicionários, Tudo o isso detalhismo? Tudo é. Além disso, teria algo mais? Olha,
o que eu vejo que na questão da distorção cognitiva, a hora que você vai levar isso para o problema da criatividade intelectual, aí, minha filha, tudo quanto essas técnicas que nós usamos da conscienciologia vale a pena. E olha lá no meu livro, que eu já publiquei algumas, tem 100 técnicas dessas já publicadas. Algumas dezenas daquelas são todas preventivas contra a distorção cognitiva. Agora, tem muito mais. Essas técnicas básicas, assim, do processo intelectual, tem mais de 300. A maioria eu vou colocar mesmo na enciclopédia. O senhor está falando que é preventiva. Aí, no caso... É preventiva, porque o problema é a pessoa pensar na prevenção, a profilaxia. O que eu estou querendo ver também é como é que a gente ajuda quando já se está instalado isso. Ou se identifica, no caso... Agora, o problema, a hora que a pessoa começa a identificar isso, é que ela vai identificar a extensão do estrago. Certo. O tanto de prejuízo que ela faz para si mesma, contra si mesma. Então, é preciso ver. Vocês vejam bem, aqui você falou na técnica dos 50 dicionários. Um dia desse eu fui procurar uma coisa, vi 67 dicionários diferentes. E não estava bem ainda, o que eu queria. Então, a hora que eu falo 50 dicionários, hoje para nós, que já estamos caminhando para 5.000, é pouco. Agora, veja, a primeira distorção cognitiva que tem é o seguinte, a preguiça de consultar o dicionário. Essa é a distorção cognitiva. Se você então for levar essa simples, nós estamos perdidos. Você faz um dicionário só de distorção cognitiva. E outra coisa, dentro da CCC ainda tem gente ainda que é preguiçosa para abrir dicionário. Eu sei que tem muita experiência já do holociclo. Muito. Está aparecendo até o meu motor gerador lá, ele é assim, ele faz desse jeito. Faz desse jeito, não gostou. Alguém está dando conta do que eu falei, está vendo? São os dicionários. 500 dicionários para ele. Mas... Sim. 500 para pesquisa. Bom, acho que por hora é isso, professor. Obrigada. Obrigado. Mauro, vamos em frente. Boa tarde, viu? Nós todos estão colaborando com a sua eleição. Tá certo? Boa tarde. Valdo, você falou sobre a questão cotidiana, era justamente isso que eu queria abordar. A gente nota que no cotidiano a tendência é fazer análises intrafísicas de parafatos. E isso provoca desqualificação do positivo, que leva a mal entendidos e uma série de outros fatores. É isso mesmo. Então, você vê que essa distorção cognitiva, por exemplo, de pegar os parafatos, no cotidiano que eu estou falando, no dia a dia, nos trabalhos, nas coisas normais, e fazer disso uma análise intrafísica apenas, desqualifica, muitas vezes, para pior as coisas que acontecem. Agora, onde as pessoas mais erram nisso é a hora que elas colocam a projeção como se fosse um sonho. Ou um sonho como se fosse uma projeção. Contrário. Isso aí é o seu problema, porque a pessoa não desenvolve o parapsiquismo. Agora, por isso que é que eu sempre, quando a gente encontra assim, uma condição dessa, eu falo assim, pega o projeciologia e vai ver a classificação dos fenômenos que tem lá. Mesmo que não te interesse, leia quais são os tipos de fenômenos que tem. São só 54 para a pessoa ler. Mas ela já tem uma ideia do que é que ela pode ter uma ideia aí. Porque a gente nota assim, quando ocorre um fato, ele tem uma vida energética multidimensional Agora, na hora. É uma fácil coisa, de ver. Uma coisa que eu vou também, que eu recomendo muitas vezes, vai servir para você, é recomendar as pessoas para lerem o capítulo Hipnagogia do Projeciologia, que é o problema da clarividência, é o processo da visão. O povo interpreta demais as coisas bobas que tem no corpo com as outras coisas, e vice-versa. E aquilo confunde tudo com o passar do tempo. Quer dizer que a depuração, a maior confiança das pessoas no que elas percebem, nas narrativas, nos fatos, no cotidiano, ajudaria demais a evitar mal-entendido. Agora, outra coisa também que eu acho, sabe, Mauro, precisa de melhorar o coloquialismo técnico. Hoje, por exemplo, hoje vai ter aqui debate. Quantas pessoas estão aparecendo nesse debate?
A média, como é que tem sido ultimamente? 6. Pois é, como é que é isso? Isso é que está errado. A turma ainda não viu que debate é uma coisa importante. Agora, eu vejo isso por causa das tertúlias. Agora, o debate, precisa ter mais gente para mexer com isso, colocar humor na história. É muito importante o colocalismo técnico. Está faltando isso aqui, a confabulação, o diálogo, a dialética. É aquilo que eu chamo de refutaciologia. Eu já trouxe, já falei em confutaciologia, refutaciologia, debate. Tem até alguns verbetes sobre esses assuntos aí, sério. Nós ainda não acertamos. Precisava disso. Agora veja, isso é porque tem muita gente aí que ainda não pegou o gosto do processo intelectual. Ainda estão na fase de transição. Você acha que é o operário que quer virar intelectual. Entendi. Operário querendo virar. É o operário, é o artista, é o dançarino, tá entendendo? É o cantor, que está querendo ser cientista. Agora, não é fácil. Você já pensou o Romário virar cientista? Você vê que é um pouco difícil. Mas, gente, há que insistir. É o caminho. Agora, então, fala sobre esse negócio de debate. As pessoas, por exemplo, participarem desses cursos que estão mexendo com a conscienciometria e outras coisas mais. Esses cursos, por exemplo, do jeito que nós fizemos aqui, aquele congresso da verponologia, que é para criar, mexer com a cabeça do povo. Fala isso com essa turma. É uma boa. Você vai ajudar. Outra coisa, o William, a turma lá da parapedagogia, devia te falar essas coisas todas também. Incentivar o debate. Isso é muito importante. Vamos pensar nisso. Ok, chefe. Obrigada. Então, Miriam. Dentro disso aqui, professor Valdo, da distorção cognitiva, sim, eu queria entender o parapsiquismo, o paracérebro e a nossa recuperação de cons. É isso que é essa distorção cognitiva que atrapalha a gente na identificação, na interpretação da recuperação. Não, em parte é a distorção, mas ela não é a principal responsável, não. A principal responsável é porque a pessoa não prioriza as coisas mais sérias de pensamento. Eu mesmo estou acabando de dizer aqui, o povo não gosta de debater certas ideias, eles não estão habituados a isso. Isso ainda não virou uma cachaça para eles, um hábito, um hobby, um modo de ser. No entanto, o debate de ideias é muito importante. Isso não é ser antipático, não. Debater ideias é uma coisa simpática. Entende? Inteligente. O povo tem uma imagem negativa sobre isso. Ele só pensa que tudo é polêmica inútil. Não é. Existe a polêmica útil. É igualzinho política também. Todo mundo pensa, falou em política, está tudo ruim. Não é. Nós temos que nos politizar, saber o que é que se passa, a vida exige isso. Mas pode estar ligado à defesa, mecanismo de defesa, que também quando a gente debate, a gente tira o corpo fora. Se mostra e outra coisa, a pessoa não quer pensar gastando o bistudo. Ela quer já receber tudo mastigado, só falta engolir. Ela não quer ter trabalho, ela quer empurrar com a barriga, a lei do menor esforço. Isso é preguiça mental. Agora, a preguiça mental é um dos grandes erros que tem. Hoje, por exemplo, você quer ver um negócio de preguiça mental? Ninguém precisa de responder e falar nada, eu só vou dizer uma coisa. Nós vamos terminar isso aqui daqui 20 minutos, 2h30. Das 2h30 até as 9h30, você tem 7 horas no domingo. Domingo é um dia que ninguém trabalha. Essas 7 horas tem algum preenchimento intelectual ou não? Não precisa me responder, só pensa. Deve ter gente aí que tem essas 7 horas sem gastar uma coisinha para pensar, mais sério. Agora, isso eu estou falando no domingo. De qualquer maneira, vocês estão de parabéns, que se vieram aqui, mesmo que não falou nada, já participou de alguma coisa. Já participou de alguma coisa. Está entendendo? Mas... Já recebeu alguma bordoada. Porque mesmo a pessoa vindo aqui, não chegando aqui no microfone, a gente já dá umas bordoadas nela sentada aí. Isso já ajuda. Entende?
Na informação parapsíquica, quem tem, no caso, essa distorção por dislexia ou qualquer outro quadro, como o senhor falou, isso afeta na nossa informação de conhecimento, de fato para fato da vida passada? O tempo todo, mas o pior não é isso. É que uma condição dessa, às vezes, tira a autoconfiança da pessoa. Então, ela nunca avança muito porque ela não tem confiança em si mesma. Ela tem receio de errar. Às vezes ela nunca se expõe publicamente por causa disso. Isso dá na autoestima da pessoa. É um erro. Ela tem que combater essa condição dela. Tá certo? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. I love New York. Então. Chefe, eu queria que o senhor estabelecesse um paralelo entre as rotinas úteis, a criatividade e a distorção cognitiva. Porque, assim, estabelecer rotinas úteis, de alguma maneira, olha, quem tem rotinas úteis, a tendência é porque a pessoa já está querendo evitar as distorções. Se ela quer evitar as distorções do modo de viver, ela vai acabar chegando às distorções cognitivas, não tem jeito. Uma coisa puxa a outra e clareia a outra, bem claro. Tá, então evitando as distorções intrafísicas, eu acabo chegando na cognitiva. Acaba chegando lá. Okay. Desenvolvendo a criatividade de alguma forma também. É outro tipo. Você está pensando bem, é por aí. Vamos nessa. Professor Valdo. Sim. No início o senhor falou assim, as distorções sutis só atingem a pessoa depois de muito tempo, principalmente as que têm raízes parapsíquicas. Poderia explicar? Por exemplo, há problemas na vida da pessoa que ela interpreta apenas olhando os interesses humanos do dia a dia. Ela, às vezes, ela não aprofunda aquilo para levar aquela condição até o parapsiquismo ou a paragenética dela. Nesse ponto, então, qualquer apreciação que ela faça, ela vai ficar sempre nadando na maionese, porque o processo está sempre na superfície, ela não aprofunda. É igualzinho aquela pessoa, por exemplo, ela fez uma catarse sobre a infância dela, de acordo com a psicanálise. Mas isso não resolve. Ela afastou os mosquitos. Mas o processo mais sério vem de vidas anteriores. Aquilo pode vir até pior. Pode recruceder. Pode reincidivar. Pode ressurgir. Você está entendendo? Então, é necessário que haja um aprofundamento das abordagens do ponto de vista parapsíquico. Agora, com vocês, a gente já pode falar isso. Eu vou, por exemplo, se eu fosse à academia, a uma universidade, para falar uma coisa dessa, não adianta, lá não tem ambiente para isso. Mas vocês já começam a entender essa condição. Então é necessário que a gente arregace as mangas para enfrentar essa realidade. Esse é um dos caminhos. Agora, eu falei, a parte sutil. Mas veja bem, às vezes são essas partes sutis, ou esse percentual de sutileza e de nuance, que às vezes é o mais importante dentro do micro-universo daquela consciência. É o que ela está precisando mais. Se aquilo começar a consertar, ela vai melhorar o mater pensene, vai melhorar os trafores que ela tem, tudo vai expandir. Agora, tudo se baseia nisso. Por exemplo, Kátia, pensa só numa coisa. Uma pessoa, na hora que ela começa a reconhecer e admitir que há outras dimensões, e que nessas dimensões há os habitantes extrafísicos conscientes, ela vai começar a pensar que nós temos testemunhas em torno da gente o tempo todo. Ela vai começar a ficar um pouco mais alerta a respeito dos assuntos. Agora, tem pessoa que não quer saber de parapsiquismo para não ter que pensar nisso. Você entende? Eu encontrei muita gente na minha vida assim.
Ela não quer pensar, porque se ela começar a pensar que ela está sempre a multidão em torno dela, ela embiruta. Então, essas pessoas, elas não sabem ainda nem viver direito fisicamente com as outras, elas não têm ainda a capacidade de viver extrafisicamente com as conscientes. Então, isso aí é que eu considero das coisas mais difíceis. Preciso estudar muito matéria de parapsiquismo para entender esses detalhes. Agora, a compreensão, a aceitação do problema extrafísico e da multidimensionalidade de si mesmo, tudo muda de figura. Agora veja, esse é o grande defeito da ciência eletronáutica, da ciência convencional, do materialismo na Terra. É a pessoa não aceitar. Por exemplo, a gente vê uma série de filósofos discutindo sobre a morte. A morte, o morrer, o período da morte, essa coisa toda. Agora, muita gente discute isso para poder fugir do processo de admitir que a vida continua. Eles não querem, de modo algum, admitir que a vida vai continuar. Porque se isso acontecer, ele vai ter que reformular uma opção de coisa. O juiz vai ter que colocar para fora aquele erro que ele cometeu, que ele escondeu. Começa pelo juiz. Um outro que já cometeu um erro que ninguém viu, ele fala, não, eu vou cometer mais que ninguém viu, eu posso fazer outro. O ladrão, não, eu roubei uma galinha, deu certo, eu vou roubar agora uma dúzia. Então veja, com a multidimensionalidade, a continuação da vida, o processo moral começa a renascer dentro do micro-universo da pessoa. A coisa fica muito mais séria, a vida. Por isso que eu acho o parapsiquismo acaba com a seriedade da vida humana, do jeito que nós analisamos, e amplia a seriedade da multidimensionalidade para nós. Isso muda tudo. Por exemplo, a pessoa sai do corpo, ela começa a ver com uma porção de seriedade da academia, da eletronáutica, da universidade, aquilo tudo é besteira. Ela saiu do corpo e viu a realidade. Se ela estudar filosofia, ela vai ver que ela perdeu muito tempo. O povo discutindo as bobagens, já saiu do corpo, foi lá e mostrou, provou para si mesma, na hora, tudo aquilo que eles estão procurando faz milênios. Tudo teóricos. Aí ela começa a destacar os teoricões dos vivenciadores. Tudo muda. Você entendeu aí o meio, então? O caso é por aí. Agora, tem muita coisa pela frente. O que é bom é que a maioria de vocês aqui, vocês admitem já que o processo parapsíquico tem seu valor. Isso muda tudo. Isso já abre um novo caminho que era difícil até em vidas anteriores nossas. Porque quando isso acontecia em vidas anteriores, a gente levava para o processo do poder, para dominar as outras pessoas, através da lavagem cerebral, da demagogia, do problema da dogmática, entende? E outras coisas mais, né? A própria demagogia mesmo, braba, sério. Então, conosco aqui, isso já mudou, já é outra condição. Isso é positivo. Eu não sei se está mais ou menos claro aí o que você perguntou, é mais ou menos isso. Agora, Roberto, você quer falar alguma coisa, Roberto, que você está aí? Eu achei muito clara essa explicação aí. Não, porque fez tanta careta. Não é, eu mexi com ele porque fez tanta careta. Estava assim, fazendo um negócio todo, mas assim, essas caras de boca, precisa saber o que se passa ali atrás. Faces. Vocês estão estudando.
Professor, me tira só uma dúvida rapidamente. A questão do parapsiquismo, então eu posso, a partir de agora, analisar absolutamente tudo que acontece, de todas as maneiras, em todos os momentos, pelos dois lados. Sempre o intrafísico e o extrafísico. Absolutamente não, tudo. Agora, eu não digo sim nem não. Eu só te pergunto uma coisa. Você veio de onde? Bom, Porto Alegre. Não. Você veio de onde? Antes da vida fetal. Verde, iluminado. Antes da vida fetal. Então. Você vai voltar para onde? Porto Alegre? Não. Não, agora quem pergunta sou eu. Não, sim. A vez de Porto Alegre vai voltar para Porto Alegre. Fica por aí mesmo. Mas você entende? Entendo. Vamos entender. É a paraprocedência que domina essa vida humana. Certo. É a paraprocedência que vai dominar depois que a gente deixar isso aqui. Acabou. Então, como é que você sai dessa? Certo, mas vamos pegar um exemplo, né? Esse agora que aconteceu, acabou a luz. Tem sempre um vínculo também extrafísico? Não, depende do que é. Isso aí é bobagem. Isso aí é um fenômeno à toa. Agora, tudo a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: tem algum processo físico? Às vezes pode ser um processo extrafísico, sim. Mas você tem que analisar. Agora, quando isso começa a acontecer com a pessoa que o processo é extrafísico, aquilo não acontece uma vez só. Depois que aconteceu 10 vezes, a pessoa já recebeu tapa na cara, ela admite. Okay. A vida é assim. Então o problema nosso é ficar atento, de atalaia, ficar alerta, observar tudo e anotar tudo que tem. Com o passar do tempo a gente vai entender aquilo que a gente não entendeu. Esse é o caminho. Tá certo? Gente, eu queria pedir para vocês, no próximo domingo, trazer o verbete arco voltaico. Vocês estão de acordo? Muitas graças. Agora, hoje, nós temos 20 verbetes com 10 novos, tá certo? Está aqui na mão. Quem é que vai fazer a eleição para terça-feira, depois de amanhã? Vou falar os recados que tem para hoje. Rômulo, Aracê, Reaprendência, Rosanader e Virgínia das Invexes. Se vocês podem ir para aí, para colocar para falar. Obrigada. Todo mundo já tem papel? Então vamos lá. Verbetes novos. Anticatarse, autodespriorização, confiança, comando exterior, curiosologia, ignorantismo, localização, mini acidente, personalismo e postura anti-queixa. Agora os verbetes antigos: década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, queria fazer uma divulgação novamente aqui do ECP1 para professores. Então, os professores de todas as ICs estão convidados aí se participarem desse curso que a gente vai ter em 30 de maio a 1º de junho. Tá? Os professores vão ser o professor Roberto Almeida e a professora Malo Balona. O curso vai ser realizado aqui em Foz. Então, se o pessoal tiver interesse, procurar o IPC no discernimento ou lá no centro da cidade. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de convidar a todos a participar do primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia e o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, que vai ser realizado aqui no Discernimento, de 22 a 25 de maio de 2008, aqui na Cognópolis de Foz do Iguaçu. O evento ele conta com apoio e a participação das ICs e dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
esse esforço maxi-grupal, a partir da alavancagem do projeto das ICs parceiras, todo o direcionamento do recurso financeiro deste mega evento nacional é voltado para a enciclopédia da Conscienciologia. E a gente quer aproveitar e convidar todos vocês, quem tiver interesse em colaborar, em ajudar a gente na escala de voluntários para participar do primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmalogia, pode procurar a Neida aqui no CAEC, pode se inscrever, pode solicitar mais informações através do e-mail eventos@caec.org. Tá? E aí vocês podem entrar em contato também com o pessoal da recepção, que a gente está precisando de voluntários para estar contribuindo aí com a gente nesse evento. Obrigada. A gente queria divulgar daqui a 3 semanas, nos dias 17 e 18 de maio, a Repreendência vai organizar um workshop de autoria de cursos de Conscienciologia. Ele aconteceu em janeiro desse ano, durante a semana, e várias pessoas não puderam fazer naquela oportunidade. Então ele vai ser num sábado e domingo, 17 e 18 de maio, na sede da Repreendência. Quem quiser, fala qualquer voluntário da IC. Pessoal, no dia 10 de 11, a Consciência vai estar realizando o Introdução à Conscienciometria. Então, é um curso fundamental para quem quer diminuir a distorção cognitiva aí e aprofundar na autoconscienciometria e mudar de patamar evolutivo. Beijo. E quanto às inscrições, vocês podem falar com Flávia na Meg Store, ou com Magda também, que está sempre por aí, ou então na terça-feira, na própria Consus lá, né? Das 6 horas até as 7, a gente vai estar atendendo para fazer as inscrições. Contamos com vocês aí. Pessoal, o verbete para terça-feira é Confiança, que ganhou com 19 votos. Obrigado. Oi, a gente está aqui atualizando a vocês o resultado aqui, parcial por enquanto, da nossa lista, da nossa iniciativa de arrecadar fundos para o tertuliário. Nós já somos aqui contribuintes, doadores, 103 pessoas, e está num montante assim mensal de R$ 3.170, o que vai dar, no final dos 6 meses, R$ 19.030. Nós acrescentamos aqui mais uma folha, e quem não participou ainda se sinta convidado a participar. Como é que funciona essa lista aqui? Ó? A pessoa que tiver interesse, que tiver podendo doar qualquer valor, coloca o nome na lista e coloca o valor que ela vai contribuir por 6 meses. E aí esse papel vai passando com esse envelope e cada mês a pessoa vai depositando o valor e vai colocando um PG no mês que vigente, tá certo? Pode também usar o cartão de crédito lá na recepção, já para programar os 6 meses, ou pagar com cheque pré-datado, enfim, qualquer solução que vocês queiram, nós aceitamos de doação, tá bom? Boa tarde. Bom, gente, para os candidatos a Epicentro Consciencial, nós vamos ter em julho a 6ª semana da Invexis, que vai ser do dia 14 a 17. E só para vocês terem uma ideia, são só 4 Epicons que vão participar do evento e mais outros 20 conferencistas. O preço especial aí ele vira a cada final de mês, então até o dia 30 a pessoa pode fazer por R$ 420 ou vários tipos de parcelamento. E além disso, a pessoa pode fazer também, quem participar do congresso, fazer o campo assistencial holossomático, que é outro evento de campo para daí o desenvolvimento do epicentrismo parapsíquico. Oi, pessoal. Quem quiser aproveitar a tarde agora para debater sobre convivialidade madura, às 3 horas, lá no salão, perto do laboratório. Oi. Pessoal, a gente pede o pessoal limpar o auditório, que nós estamos com um curso. Agora às 15 horas de parasemiologia. Obrigada.